Hoje eu vou falar sobre a sessão favorita de vocês, o Super Cine, que passava aos sábados depois do Zorra Total. Somente filmes de terror que passavam nos anos 80, 90 e alguns pós-anos 2000. Pérolas obscuras, blockbusters, um pouco de tudo como sempre. Eu sou o Errei Bico, você está no Terror de Ruby. Olhos Assassinos, terror tenso, do ano de 81, que foi exibido em 1992, a história de uma repórter, uma jornalista que começa a desconfiar que um vizinho de prédio é responsável por uma série de mortes de moças pela cidade, é um serial killer. Ela começa a investigar por conta própria. O problema é que ela tem uma irmã cega de uns 14 anos, interpretada por Jennifer Jason Leigh, início de carreira, e aí nós vamos tentar, de alguma forma, capturar as pistas, os elementos, a jovem espionando esse vizinho na garagem. As sequências da garagem são extraordinárias, é um nível de tensão que você não consegue piscar, que você sente medo, e perfeito para você assistir aí um belo sábado pós 11 horas, início de madrugada, né, que começava às 11, Super Cine, e até 1 da manhã. Hoje em dia começa até um pouquinho mais tarde, eu acredito, mas Olhos Assassinos é o melhor que você pode assistir se você quer um filme que sempre você vai te deixar com medo. Não importa se é a primeira exibição, se é a quinta, a cada revisão, mais medo. Uma pérola que foi indicada por alguém nos comentários há muito tempo, eu já falei no canal, inclusive, então estou sempre agradecendo, uma baita dica. E você que está chegando agora, no canal nós temos várias sessões de filmes que passavam na Globo, no SBT, na Record, na Band, Cine Sinistro, Cine Trash, Cine Espetacular. Na Globo tem o Intercine, o Corujão, outro vídeo que eu fiz sobre o Super Cine, Sessão da Tarde, Temperatura Máxima. Na Record eu fiz recentemente sobre a Sessão Calafrio, ou seja, não terminou, vá fazer uma grande maratona. Olhos Assassinos, filme inédito, neste sábado em Super Cine. O Enxame, filme polêmico de abelha. Você pensa o seguinte, é filme de desastre, blockbuster dos anos 70, só que tem essa temática terror, tem essa temática inseto atacando todo mundo. É sobre, como o título sugere, um enxame que vai atingir os Estados Unidos de abelhas africanas. Eles iniciam o filme falando, são abelhas africanas, aí depois na metade falam, não, são abelhas brasileiras. Alguns vídeos eu falei, não, tem que mandar as pragas para os Estados Unidos, mas não tanto, né? As abelhas aqui estão colocando a sociedade em risco, a humanidade como nós conhecemos. Um grande elenco. Michael Caine, tem o Fred MacMurray, último papel da carreira desse lendário ator, dá até uma sensação ruim vê-lo tão velhinho. O Richard Widmark, que nesse filme traz a frase que eu já marquei no caderninho: para que se preocupar em fazer a barba quando você está prestes a perder a cabeça? Henry Fonda, também velhinho. Estou esquecendo de alguns nomes. Tem a Lee Grant, tá durante 5 minutos no filme. É uma obra enorme. Você vai encontrar duas versões, a versão de quase 2 horas de duração e a versão de 155 minutos, 160 minutos. Adivinha qual assisti? A de 2 horas e meia, e foi uma luta para chegar até o final, conhecido por ser um grande fracasso, por ter sepultado de vez o subgênero tragédias que na década de 70 estava no auge, Inferno na Torre, Poseidon, um terremoto, um pouco de tudo. E ele fala, não, a culpa do fim do cinema desastre é de um enxame. O Iris Allen, o diretor, que perdeu uma baita grana no filme, ele não consegue nem escutar o pessoal falar para ele o enxame, ele já sai da sessão, começa a ter crises de choro, de tão ruim que foi a sua experiência. E ele teve coragem de trazer a versão do diretor ainda. Mas eu não achei o filme tão ruim, não. O Michael Caine fala, o pior filme da minha filmografia. Pior filme, Michael Caine? Você está se esquecendo que você fez Tubarão 4? Aquela atrocidade? E tem outros filmes piores ainda. O Enxame dá pra assistir tranquilamente e traz abelhas atacando todo mundo, abelhas reais, não tem nenhum efeito especial, a abelha tá atacando o pessoal mesmo. God's sake, Crane, when are we gonna stop this massacre? Irwin Allen's The Swarm. Choque Mortal, sem seu título original, não confundir com a obra do início dos anos 2000 do Kiyoshi Kurosawa, filme japonês, ou mesmo seu remake estadunidense, que saiu anos depois. Esse é dos anos 80 e vai trazer a eletricidade como principal vilã, a história desse garoto que vai morar com seu pai e sua madrasta,
madrasta, e a madrasta é do inferno. Não, a madrasta é um doce. Ele até foge a esse clichê. Todo filme de terror suspense que traz madrasta, mulher, é chata pra caramba, isso atrapalha a nossa história, isso atrapalha o nosso divertimento. Então o filme consegue fugir a isso, dar tempo para o terror real da eletricidade. O garoto começa a desconfiar, ele acha estar escutando ruídos, como se a eletricidade estivesse conversando com ele. Ataques aconteceram naquele bairro, estão acontecendo no presente e aconteceram alguns meses antes, pessoas que morreram, sujeitos que enlouqueceram. Ele fala para todo mundo, ó, a eletricidade tá atrás da gente, ninguém acredita, até que é tarde demais. Apenas 90 minutinhos, isso é um problema. Se eu falei que o enxame é longo demais, choque mortal, acaba, o filme termina, você fala, não, eu queria mais 20, 30 minutos. Não é um problema da duração da obra, é simplesmente um roteiro que administra mal o cronômetro. A gente sente cenas muito longas, outras muito curtas, como a final. Se você tá achando que é a sequência intermediária, os créditos logo estão subindo, porém em momento algum ele fica entediante. É um prazer assistir esse tipo de terror, mais focado para a família inteira, mesmo que existam algumas cenas desconfortáveis. Então, uma boa opção obscura dos anos 80, que você com certeza assistiu no Supercine, se não perdeu essa sessão de 1993, num sábado perdido. O que vinha naquela época? Naquela época não tinha Zorra Total, né? Acho que o Supercine era o principal do sabadão. Não adormeça, obra dos anos 80 obscura, mas com certeza você assistiu, fez parte de sua vida lá nos anos 80 e 90. Falo pra vocês, deixe na sua lembrança nostálgica, porque hoje em dia ele envelheceu um pouquinho. Eu assisti faz pouco tempo exatamente para elaborar esse vídeo sobre o Supercine. É a história de uma família que se muda para uma nova residência e a garotinha começa a ver o fantasma de sua irmã morta, que morreu em uma tragédia 2 anos antes. O problema não é esse, não basta assombração, é que essa garota quer vingança, ela promove o caos, ela controla psicologicamente a irmã viva. Eventualmente nós vamos descobrir o porquê daquilo estar acontecendo, o porquê da garota querer vingança a qualquer custo. Valerie Harper, como uma das protagonistas, atriz que fez toda a sua carreira na televisão. Esse filme foi concebido para a televisão e eu me lembro dela em Night Terror, que é uma obra road movie dos anos 70 completamente obscura. Ela fez esses filmes, esse não chega nem perto de Night Terror, mas traz uma boa dose aí de suspense, muitas reviravoltas. Ele só é um pouquinho cansativo, tirando isso, né? Vale a pena conhecer, mas assim, caso você não tenha assistido, se assistiu, fique pelas lembranças, fique pelo que você viu no Supercine nos anos 80. Vamos ter que tomar conta de sua mãe? Oh, Felipe, não diga uma Kevin, coisa para dessa. com isso! Kevin, para com isso! Para com isso! Rodas da Morte, falei sobre road movie aqui, sim. Um road movie de 1990 que tocava o terror na madrugada da Globo, seja no Supercine ou mesmo no Corujão. A história de uma mãe com uma filha, ela se muda para uma nova cidade, a mãe vai trabalhar como uma motorista de van escolar. O que acontece? Tem um serial killer nessa cidadezinha que está sequestrando jovens, sequestrando e matando, cometendo atrocidades. E essa mãe com essa filha vão se ver em meio a essa grande turbulência, até o ponto em que a filha vai ser sequestrada e se inicia uma perseguição ônibus escolar versus esse sedã preto das trevas. Esse filme ele tem 90 minutinhos de duração, ele começa arrepiante. Se você assistiu naquela época, com certeza você se lembra, é impossível se esquecer de Rodas da Morte. Porém, eu falo pra vocês, com 35 minutos, a garota é sequestrada e nós vamos ter essa perseguição. Em um primeiro momento, eu achei, tá, a perseguição vai durar 15 minutos e a trama vai continuar. Não, meu amigo, estamos diante de uma das maiores sequências de ação que eu vi na vida, não só dentro do gênero de terror. Começa com 35 minutos e é a cena final, simplesmente isso. Vai até 90, até 1h30, é um negócio que inacreditável. Câmera lenta, explosão, van atropelando todo mundo, o sedã atropelando o policial, a criançada dentro da van pedindo, pelo amor de Deus, para com esse negócio.
nossa, eu quero descer, tá me deixando enjoado. Na minha época, eu peguei van escolar, jamais iria falar isso, né? Falar continua, é muito empolgante, nunca acontece nada, é hoje que nós vamos ter essa diversão, até porque criança não, jamais acha que vai acontecer tragédia, sempre tá achando por um lado positivo da vida, mas é um filme curioso, eu quando subi os créditos, falei, graças a Deus, eu não aguentava mais ver esse ônibus escolar dos infernos perseguindo, não aguentava mais, mas fica aí pelos 30 minutos iniciais. Se você não assistiu, meu amigo, quer um filme de estrada que você jamais vai ver coisa parecida, coloque Rodas da Morte. Rodas da Morte, filme inédito, neste sábado em Super O Beijo Mortal, obra de bruxas. Duas irmãs se separaram na infância, uma delas é uma bruxa ou não. Na cena de abertura nós vamos ter uma explicação do que está acontecendo que eu vou evitar trazer para vocês, que é legal se descobrir ali, embora não seja jamais um spoiler. E depois dessa cena de abertura nós vamos avançar algumas décadas, uma dessas irmãs está feliz, tranquila, numa festa de aniversário com seu marido, com sua filha, até que ela tem uma tragédia. Acontece uma tragédia, ela bate as botas, ela morre, meu amigo, numa cena que jamais vai sair da sua cabeça. O nível de crueldade dessa segunda cena de abertura é alucinante. É alucinante. Você, pessoa perdendo perna, embaixo de carro, vidro quebrando. E depois da morte dessa irmã, a outra, que é a bruxa, vai retornar e ela vai tentar consumir tanto o marido, quanto essa filha, quanto essa sobrinha, o que ela quer realmente, o que ela quer nessa nova realidade. A gente descobre com 30, 40 minutos, mas aí fica a seu encargo essa descoberta, não vou trazer mais nada. Simplesmente, eu já tenho medo, eu falei pra vocês sobre esse filme e já citei esse momento. Eu tenho medo, o filme de terror te deixa com medo de elevador, ele te deixa com medo de escadaria, ele te deixa com medo de balão. Balão não, basta a realidade. Mas escada rolante, pra mim, era inédito. E esse filme traz uma cena de terror, numa escada rolante, uma cena de terror não letal, porque a personagem não morre, mas é o suficiente pra te deixar pensando na vida, pra te deixar... Tem escada rolante? Tem escadaria normal? Eu vou na escadaria, vai que acontece aí o que aconteceu em essa bruxa aí, como que é o nome? O Beijo Mortal. Filmaço, gosta de bruxa, mais do que obrigatório, gosta de anos 80, passagem obrigatória. envolvente, sedutora. Ela me dá arrepios. Uma mulher marcada. Rua Cloverfield 10, obra exibida mais recentemente pelo Supercine, que pertence àquele universo Cloverfield, um monstro, é um espetáculo, a história de uma jovem que tem um acidente de carro e quando ela acorda, ela está num bunker comandado por um sujeito meio lunático. Ele fala, ó, aconteceu um apocalipse, a gente tem que ficar trancado aqui pelo menos o quê? Uns anos, e ela começa a desconfiar da história, ela quer tirar suas próprias conclusões, é tudo que eu vou falar sobre a história, é tudo que você precisa saber para ir lá degustar do incrível e super tenso Rua Cloverfield. Traz a Mary Elizabeth Winstead como protagonista, grande atriz. Eu falei faz pouco tempo sobre um filme que ela fez, o Enigma de Outro Mundo, ela fez Fargo, adoro, e ela estará presente no remake de um filme que passava muito no Supercine, A Mão que Balança o Berço. Vai sair daqui a pouco ela e a Maika Monroe, ou seja, um espetáculo, duas atrizes que eu adoro. E nesse Rua Cloverfield tem também o John Goodman, que é esse homem que comanda o bunker. Tem um terceiro personagem, é jogo de enganação, é jogo de conspiração, quem tá falando a verdade, quem tá completamente louco. Um filme que vai te manter engajado do início ao fim, vai te deixar depois com aquela necessidade, eu quero falar sobre ele, eu quero discutir na internet o que eu acabei de assistir dentro dessa trilogia, pelo menos 3 filmes que eu assisti, eu acho que são somente esses 3 mesmo. O Cloverfield, o monstro dos anos 2007, 2008, ele saiu, teve esse, depois teve o Paradoxo Cloverfield, que é o mais fraquinho. Eu acho que a Rua Cloverfield fica um pouquinho abaixo do original, mas é um espetáculo. Pode assistir, que você vai amar cada segundo, principalmente se você gosta daquele tipo de filme que vai alterando. 10 minutinhos é uma história, nos 10 seguintes é outra completamente diferente. Na Companhia do Medo, você quer uma obra eletrizante? Encontrou Robert Downey Jr. como coadjuvante e Halle Berry como protagonista. Halle Berry que estava no seu auge, final dos anos 90, início dos anos 2000, e depois simplesmente desapareceu
principalmente depois daquele fracasso de blockbuster A Mulher Gato. Mas nesse filme ela interpreta uma psiquiatra que super renomada e do dia pra noite ela é acusada de um assassinato, ela é acusada de ter exterminado seu marido. O que acontece? Falam que ela é louca e a colocam exatamente no hospital que ela trabalhava. Olha a maldade contra a personagem, só que toda a trama do filme vai girar em torno de uma assombração que passa a possuir a Halle Berry. Nós vamos tentar entender, juntar as peças do quebra-cabeça, por que essa assombração tá fazendo contra a Halle Berry, o que ela quer, por que ela tá tão sedenta por vingança. É uma excelente história que a partir do momento que você dá o play, você não consegue mais parar, você quer saber o que vai acontecer com a história, você quer saber as motivações, você quer a subida dos créditos, porque ele é até um pouquinho desconfortável nos ataques que a Halle Berry começa a ter. Tem uma que é uma sequência que eu acho que é uma espécie de chuveiro, que é logo a primeira, depois que ela é acusada de assassinato. Esse filme, ele saiu nessa onda de muitos filmes de suspense, início dos anos 2000, suspense que misturavam terror, aqui é muito mais terror, inclusive o Supercine era a seção do suspense, era a seção do terror, e era a seção que exibia títulos inéditos. Todos esses filmes eu separei para vocês, foram exibidos uma única vez. Isso mostra, né? Você ia aos sábados, tinha quase a certeza de títulos novos, algo que era mais ou menos a linha da tela quente. A tela quente trazia menos repetições ainda, mas você queria, A Mão que Balança o Berço, já citado, Mulher Solteira à Procura, sábado era o dia. Piranha 2, Assassinas Voadoras, também conhecido como O Exterminador do Futuro 0.5. Vou explicar por quê. Direção do James Cameron, sequência daquele trabalho do Joe Dante, que já não é lá essas coisas. Tem a trilogia mágica Peixes, Tubarão do Spielberg, tem o Piranha do Joe Dante e tem um que é somente para os fortes chamado Barracuda. Já assistiu Barracuda? Meu irmão, que filme ruim e é delicioso. Esse também, a mesma história, ele é tão ruim que dói, mas é aquele trash que você não pode deixar passar dentro da realidade oitentista. A história de novamente Piranha que vai atacar todo mundo, só que tem um detalhe, elas não se contentam apenas com o embaixo d'água, elas adquirem asas e vão atormentar essa cidadezinha. É tudo que você precisa saber da história para poder assistir e ficar lá 1h30 sofrendo com piranha mutante. Os efeitos gráficos, a maquiagem até que é boa em alguns pontos, mas é peixe voando. É algo que parece que você assiste pós anos 2010, aqueles filmes do canal Sci-Fi, mas não, lá nos anos 80 já tinha alguém com uma mente completamente atormentada. O James Cameron, iniciozinho de carreira, dirigiu esse filme e foi fazer a campanha de marketing dele lá na Europa, sem dinheiro algum. Então o que ele fazia para sobreviver? Ele estava nos hotéis fazendo a campanha e para comer ele roubava restos de bandejas. Evidentemente, ficou doente, teve febre e durante um desses sonhos febris ele teve uma alucinação com um esqueleto metálico que ganhava forma em meio às chamas e ia atrás dele. Foi aí que surgiu a ideia de O Exterminador do Futuro, aquela obra-prima que veio em 84, 2 anos depois de Piranha 2, ou seja, é um prequel de O Exterminador do Futuro, faz parte da franquia. Você tem que assistir O Exterminador do Futuro 1, 2, o 3, o 4, Gênesis, você pega tudo, envolve e ataca no lixo, você vem diretamente ao de 82, o 0.5. Aliás, falando de franquia Exterminador do Futuro, pouca gente sabe que depois do segundo filme tem um Exterminador do Futuro que foi apelidado de 2.5, que foi um curta-metragem para os parques lá da produtora, e não exibido em lugar algum em 3D. Você encontra aqui no YouTube, que alguém gravou a telinha do cinema, que traz de volta Edward Furlong, o vilão Robert Patrick e o Schwarzenegger já no futuro. É um curta espetacular, ou seja, 4 filmes para assistir da franquia Exterminador. O Iluminado. Vou trazer polêmica. Ele foi exibido recentemente pelo Supercine em 2024. E eu vi que ele era até então inédito na Globo. Não sei se isso é verdade, mas aí alegrou as noites do pessoal mais recente. O Supercine, essas sessões que a Globo exibe
atualmente e traz de volta os clássicos, pega mais o pessoal das antigas. Não pega novos públicos. Os novos públicos estão nos celulares, eles não estão no streaming, eles não estão preocupados com o canal aberto. O Iluminado, a história todo mundo conhece, Hotel Overlook, Jack Torrance ficando louco junto com sua família, indo atrás do querido Danny, o The Shining, que vê coisas. A história que eu mais gosto é do Scatman Crothers, ator negro que estava nesse filme. Ele ajuda o Danny, né, com seu poder, e ele não aguenta, ele padecia nas mãos do Stanley Kubrick, repetição atrás de repetição. O Kubrick gostava de fazer um monte de take, e até que o Scatman não aguentou, Scatman caiu de joelhos chorando, falou: o que o senhor quer, Kubrick? Pelo amor de Deus, me fala que eu te entrego, chorando. E pouco tempo depois ele foi gravar outro filme, e em um take o diretor falou: não, tá tudo certo, vamos pra casa. E o Scatman Crothers de novo caiu de joelhos e falou: agradeço, obrigado, eu não vou ter que padecer novamente nas mãos de um lunático. Jack Nicholson não gosta de Stanley Kubrick, falam que ele tratava muito uma Shelley Duvall, aqui numa atuação espetacular. Falam muito, a Shelley Duvall tá no maior filme da carreira dela é O Iluminado. É uma mentira, o maior filme de sua carreira e a maior atuação é Três Mulheres, do Robert Altman, ao lado da Sissy Spacek, aquela obra-prima. Eu fiz uma revisão faz pouco tempo de O Iluminado, eu senti o seguinte: continua uma obra-prima, continua incrível, eu continuo não entendendo porque o Stephen King traz tanto ódio em relação ao filme. O Stephen King que fez O Iluminado, a obra, o livro, que eu também li, que é muito bom. Qual que é o problema do filme? O problema não, a característica. A gente se sente como se estivesse numa galeria de arte. Não há história, é uma composição de frames incrível. É um filme atmosférico, mas ele não é assustador. A gente não tem um ponto A, ponto B, ponto C dos personagens, é um compiladão de cenas. Eu acho que até isso é um pouquinho que o Stephen King reclama. Eu estou prestes a conhecer a minissérie que saiu nos anos 90 do Iluminado. Vou assistir até para trazer um vídeo para vocês. Então vou tirar. Muita gente fala. Quando eu falo sobre o Iluminado, assista a versão dos anos 90, que ela é incrível. Muita gente fala é incrível, outros tantos falam não, ela é péssima, fique com a do Kubrick. Meu filme favorito do Kubrick hoje é De Olhos Bem Fechados. Coloque aí embaixo qual o seu. Por muitos anos foi Laranja Mecânica, teve um tempinho que foi o Iluminado. Tem outros tantos, Lolita, Nascido para Matar, tem o Barry Lyndon, muita coisa boa, né? Mas o Kubrick é isso, é espetacular em suas cenas, e na questão história, nem tanto. Mas são 2 horas e pouco de filme em que você vai ficar de boca aberta, contemplando cada frame Kubrick fala: vou entregar a melhor experiência que você possa ter dentro do cinema. Here's Johnny! É isso aí, pessoal, vá imediatamente. Vou deixar para vocês em cima a sessão que passava no Intercine, embaixo a sessão da tarde, vai ficar mais tranquilo, que é um terror mais para a família inteira. É isso aí, muito obrigado, vejo todos vocês nos próximos vídeos.